E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu quero falar sobre um vídeo de Daniel Martins de Barros. Daniel Martins de Barros, acho que já escreveu para o Estado de São Paulo, ele participava do jornal Estado de São Paulo, ele participava de vez em quando do programa Bem-Estar, se eu me lembro bem. Ele tem agora um canal no YouTube, aliás já está há algum tempo, parece que tem esse canal mais ou menos há uns 2 anos. E eu tenho feito uma maratona de assistir aos vídeos dele. Eu acho que o Daniel de Barros é uma referência importante quando a gente fala desses formadores de opinião, desses jornalistas, desses profissionais, na verdade, da saúde que estão fazendo divulgação em grandes veículos de mídia, que fazem um trabalho um pouco assim jornalístico. Então ele é uma referência importante, assim como o Drauzio Varela. Então são dois profissionais de divulgação na área médica, médicos, que eu acho que são confiáveis, que eu respeito, em contraposição a outros que também adquiriram uma certa repercussão, mas que eu não indicaria. Sobre um deles, inclusive, eu fiz vídeo aqui e eu coloco nos cartões ou na descrição. Então, tanto o Drauzio quanto o Daniel são profissionais que eu indico, são profissionais que eu acho que trabalham fazendo um trabalho bem próximo do que a gente classifica como divulgação científica séria, né? Divulgação científica de fato. Eles estão sempre analisando, tentando observar, atentos à bibliografia da área, ao estado da arte, aos trabalhos de revisão científica. Então, leem mesmo artigos científicos, estão atentos a isso, estão atentos ao cenário científico, da forma como ele de fato se constrói na academia. E eu comecei a assistir os vídeos do Daniel, acho que vale a pena, eu indico, inclusive indico que vocês se inscrevam no canal dele também. E encontrei um vídeo lá que era um vídeo sobre um calmante natural. Eu achei que seria interessante fazer esse vídeo aqui em complementação, como um complemento ao que ele coloca ali, claro, fazendo algumas contraposições, mas sempre dentro da perspectiva do debate sadio, do debate que a gente encontra mesmo no universo científico, no universo acadêmico. Daniel, num determinado trecho do vídeo dele, ele diz que não é a situação que faz a gente ficar nervoso, irritado, com alguma emoção que seja. Não é a situação que faz a gente ficar nervoso, então, é o que ele coloca. Não é o contexto que dispara os sentimentos, as emoções. O que faz a emoção acontecer é uma coisinha que está aqui no meio, que a gente nem percebe. É o que a gente pensa sobre o que aconteceu. Daniel, ele está partindo de um referencial mais cognitivista, e esse referencial mais cognitivista toma até um pouco como parâmetro algo que já se abordava na antiguidade, segundo alguns filósofos. Parece que um nome importante, agora de cabeça é difícil para mim, mas é Epiteto. E Epiteto, ele trazia isso, que o que faz com que a gente se traumatize com alguma coisa, ou que as emoções sejam despertadas de uma determinada maneira e não de outra, é o que a gente pensa sobre o evento, sobre os eventos, é a maneira como a gente significa os eventos. Então a maneira como nós significamos é que vai determinar se aquela experiência vai ser aproveitável para a gente, com uma experiência agradável ou não, ou se aquela experiência vai ser experienciada, por exemplo, como traumática. Eu peço que vocês me perdoem se tiver uma gritaria de criança aqui, que eu moro num condomínio com uma área de lazer grande, e a molecada começa a gritar e fica parecendo que eles estão ali, né, desesperados, mas é a molecadinha brincando, né? Bom, mas voltando. Então, o que essa perspectiva cognitivista coloca uma ênfase maior como as pessoas concebem, como elas significam as situações. Todo o resultado de como nós nos sentimos, do que a gente faz com as nossas emoções, dependeria dessas significações. Como você vai significar, vai determinar como você vai se sentir, o que vai acontecer, se você vai ter sintomas de depressão, de ansiedade ou coisa parecida. Eu trabalho uma perspectiva bem diferente, e eu inclusive sinto que o próprio vídeo do Daniel acabou, no final, demonstrando um pouco algo diferente daquilo que foi alegado no início, que é o que geralmente nós que trabalhamos com uma perspectiva mais analítico-comportamental, nós compreendemos que é o que ocorre. Pode-se o tempo todo falar que o que determina o que a gente vai sentir, o que vai acontecer com a nossa vida, se nós vamos ter sintomas de depressão, de ansiedade, pode-se o tempo todo se alegar que são as crenças que a gente tem acerca do mundo que vão determinar isso, mas no final das contas, mesmo fazendo esse tipo de afirmação, mesmo fazendo a afirmação de que os contextos não têm um papel de gatilho, mesmo fazendo a afirmação de que a solução está no indivíduo, que a mudança vai ser de dentro para fora, no final das contas,
as alternativas, as sugestões que são dadas, as intervenções são sempre de fora para dentro. Tudo o que determina e o que faz com que uma pessoa sinta de uma maneira ou de outra, no final das contas, é sempre algo muito concreto, é sempre algo que a gente tem que pensar a partir de uma concretude, a partir de estimulações que devem ser aplicadas àquela pessoa em questão. Então nós somos seres que estamos o tempo todo sofrendo estimulações do mundo. E é nessa perspectiva de que estamos constantemente sofrendo estimulações do mundo, ou seja, existem sempre coisas que estão acontecendo, alguém pode dizer que até em nível mais interno, apesar de que essa distinção entre interno e externo é um pouco complicado, que é exatamente interno, que é exatamente externo, mas a questão é que sofremos constantemente estimulações. Essas estimulações podem ser estimulações que existem e estão ocorrendo em âmbito mais privado ou âmbito mais interno, como alguns dirão. Podem ser estimulações de ordem que primariamente pensamos como sendo biológicas, mas que um evento biológico a gente sempre observa que, por mais que a gente sinta que ele é interno, ele tem uma relação com estimulações externas, por exemplo, a sede. O sujeito sente sede, mas ele sente sede muito em função de uma série de relações que faz com que ele sinta sede. Ele sente sede também em função da relação dele direta e bem física com o mundo mesmo. Então, por que alguém está bebendo muita água? Se a gente tiver essa pergunta e a gente tentar responder da forma mais intuitiva, talvez, possível, a forma mais rápida e espontânea, muitos vão dizer, a pessoa está bebendo muita água porque está com sede, mas essa é somente uma explicação circular. Você está bebendo muita água porque está com sede, então beba mais água. Isso não resolve o problema, se a pessoa estiver com problema de estar ingerindo muita água. Então nós temos que pensar no que a pessoa está bebendo muita água, por quê? Porque ela ficou muito tempo sem beber água, porque o clima está muito quente, porque ela comeu uma comida muito salgada, porque ela fez atividade física, porque ela pode estar com diabetes, pode estar com algum problema, outro problema fisiológico. E por que ela está com diabetes? Por que ela está com algum problema fisiológico? O questionamento não para, que é como eu falei, já venho falando em alguns vídeos, a pessoa está com sintomas disso ou daquilo. Por que ela está com sintomas disso ou daquilo? Nós não podemos parar e acreditar que existe uma falta, por exemplo, de neurotransmissores. Tem uma falta de neurotransmissores e isso pura e simplesmente explica alguma coisa. Não, isso está correlacionado ao que a pessoa está passando. E mesmo que você diga, isso é uma causa, ok, mas nós precisamos entender qual que é a causa, porque o que levou à diminuição de neurotransmissores, por exemplo. Nossa, a molecada tá gritando muito, nossa senhora. E aí o Daniel fala que ele tem uma sugestão de um calmante natural que é o diário. É uma sugestão de terapias cognitivo-comportamentais, o sujeito tem um diário para sempre anotar naquele diário o que ele sentiu, o que ele pensou sobre o que ele sentiu. Aí ele cita o exemplo de um chefe, o chefe que passa e não cumprimenta a pessoa, e a pessoa já logo pensa, ele descobriu que eu sou um fracassado, eu descobri que eu sou um fracasso, que eu sou uma farsa, uma mentira, ele vai me demitir. E a pessoa pensa tudo isso, e pensando tudo isso, ela começa a ter muito mais ansiedade. E se ela souber direitinho a partir de um diário de anotações o que ela exatamente pensou, eu pensei isso e aquilo, ficaria mais fácil em tese essa pessoa pensar em hipóteses. Só que quando a gente está em terapia mesmo, trabalhando com pessoas que estão passando por isso, ocorre que elas fazem essas anotações, trazem, e muitas vezes elas não conseguem, mesmo tendo feito as anotações, fazer outras hipóteses, de pensar que poderia ser alguma outra coisa. E aí a terapia ela vai se desenvolver dessa maneira. É interessante que as pessoas tenham consciência do que elas estão pensando, mas muitas vezes elas têm consciência e não estão conseguindo sair dessa armadilha, dessa situação em que elas estão. Eu não lembro se foi ele que colocou, não, tem uma outra terapeuta que colocou a ideia de uma armadilha mesmo, que as pessoas estão pensando algumas coisas e o que elas pensam são como uma armadilha, que às vezes a liberdade está um pouco ao lado, né, como se fosse um inseto batendo no vidro de uma janela, sendo que a janela está aberta, bastaria que ele saísse um pouco dali para poder ter a sua liberdade. Eu acho que Daniel está trazendo isso também, as terapias cognitivo-comportamentais estão trazendo isso também, mas a questão é que quando nós estamos com alguém que está em psicoterapia, muitas vezes a pessoa já tem plena consciência disso, principalmente se nós pegarmos no caso de pessoas com transtorno psicótico, em delírio, a pessoa está delirando e o delírio é muito claro, o delírio que ela traz, um delírio muitas vezes, né, a maior parte é delírio persecutório, ela traz o delírio e ela sabe muito bem o que ela está pensando. E aí, na verdade, a gente vai trazer um pouco mais, tentar trabalhar um pouco mais do que ela está sentindo. Mas assim,
O que eu estou tentando trazer aqui é o quê? O que ficou claro para mim nesse trecho aí do vídeo do Daniel é que no final das contas precisou haver uma intervenção de alteração ambiental mesmo, de alteração de contexto. O sujeito se coloca num outro contexto, que é um contexto de fazer anotações, e fazendo anotações ele pode daí ter algum outro insight, despertar alguma outra hipótese para poder sentir que há outras possibilidades. Justamente o que ocorre? Você opera, faz intervenções, essas intervenções são intervenções, no final das contas, intervenções sempre de contexto. Você está sempre fornecendo um novo contexto, só que não é só o contexto que de alguma forma interfere no comportamento. Quando pensamos em contexto, nós estamos pensando em estimulações antecedentes, estimulações que estão presentes, que funcionam como um gatilho para que a gente, de alguma forma, comece a se comportar. Mas nós temos uma história, a própria espécie da qual fazemos parte tem uma história, que é a filogenia. Então tem a ontogenia, a filogenia, tem as práticas culturais, nós temos as estimulações antecedentes, as consequências do nosso comportamento. Então tem uma rede tão grande de possíveis determinantes e que nós podemos trabalhar aí, não somente trabalhar com uma técnica simplesmente ou outra, e que a complexidade do contato com outra é que vai mostrar isso. Eu acho interessante, eu vou trazer no próximo vídeo para vocês o vídeo do TED, do Dan Ariely, para vocês terem uma ideia de tanto de intervenções que tentaram ali, de como é interessante essa perspectiva da gente tentar várias intervenções e a gente não se esquecer que as nossas intervenções são o tempo todo intervenções de caráter, de certo modo, ambiental. Só que pode se dar até outro nome para isso, caso esse nome seja algo que provoque um pouco as sensibilidades nas querelas das abordagens. O que ocorre é que precisamos trabalhar de modo concreto, precisamos o tempo todo tentar isso e aquilo, testar as nossas hipóteses, trabalhar muitas vezes com ensaio e erro, mas testando hipóteses e a partir de uma base teórica consistente. Uma base teórica consistente eu acho que é aquela que abraça de modo mais efetivo uma perspectiva científica, que é a perspectiva de que estamos o tempo todo em um mundo, concretamente falando, que é bombardeado, que é repleto de estímulos. Nós precisamos trabalhar com isso, com a ideia de que o tempo todo nós, enquanto seres vivos, estamos sofrendo estimulações as mais variadas e respondendo a essas estimulações e reagindo a isso, e que nossos comportamentos são selecionados também em boa medida segundo as consequências desses comportamentos. Comportamentos que têm como consequência estimulações mais aversivas, eles tendem a diminuir de frequência, e comportamentos que têm consequências que não são aversivos, são consequências mais gratificantes ou mais reforçadoras, tendem a aumentar de frequência. Então é basicamente isso que eu queria trazer aqui. Espero que eu tenha feito uma complementação razoável a esse vídeo dele e vamos continuar caminhando em nossa interlocução, porque é assim que as coisas costumam mesmo progredir quando estamos falando de universo do conhecimento, universo acadêmico, universo científico. Obrigado, até a próxima, um abraço, gente.